Olá, gente. Hoje eu estou com um prazer enorme de ter o Luciano Ramalho aqui comigo. Tudo bem aí com você, Luciano? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite, Marcelo. E com você, tudo bem? Tá tudo 100%. E, Luciano, obrigado aí pelo teu tempo. E hoje para vocês já são 1h18 da tarde, né? Para mim aqui são 9h18 da manhã de sábado. Então, você, em vez de estar fazendo coisas mais divertidas aí em São Paulo, você está aqui conversando comigo. Então, muito obrigado pelo teu tempo. Não, mas Luciano, eu tenho certeza que vai ser divertido também. Então vamos eu nessa. não tenho a menor dúvida. Pelo menos divertido para mim. Espero que seja divertido para você também. Tá bom. Luciano, conta pra gente o que você faz hoje em dia. Olha, hoje em dia eu estou atuando como consultor independente e também trabalhando com... um dos meus projetos agora é trabalhar na publicação em papel da segunda edição do meu livro em português, né? Então, eu costumo falar que o meu cartão de visita é um pouco pesado. Esse é o meu cartão de visita, né? Então, essa daqui é a segunda edição do Fluent Python. A primeira edição eu escrevi entre 2013 e 2015, foi lançada em 2015 pela editora O'Reilly, e depois teve a edição em português, e depois aí foram saindo muitas outras, né? Hoje o livro existe em 9 idiomas, né? Mas aí aconteceu uma coisa que depois a gente pode conversar mais em detalhes, mas a primeira edição em português foi traduzida do inglês, eu fiz a revisão técnica da tradução, foi muito bem feita pela editora Novatec. E aí quando eu estava terminando de escrever a segunda edição, em 2021, 2022 por aí, eu pedi autorização da editora O'Reilly para publicar a tradução em português. Eu falei que eu queria lançar a tradução em português impressa, que aí seria pela Novatec, né, porque a O'Reilly não publica no Brasil, mas eu queria também botar o conteúdo integral do livro na web, né? E aí eu negociei com eles uma licença Creative Commons para poder botar o texto em português na web. E daí quando eu contei isso para a editora Novatec, o dono lá falou: então nós não vamos publicar o seu livro, a segunda edição. Embora a primeira edição tenha vendido super bem, e vende bem em todos os idiomas, mas ele não quis, porque falou: não vai ser um livro caro, porque é um livro grande, não vai dar para competir com o texto integral na web. Para pequeno parênteses, na verdade, não existem, eu ainda não encontrei evidências científicas se a existência de um livro do texto integral na web ajuda ou atrapalha as vendas, né? Certo. Mas eu tenho uma hipótese, que quando o livro é bom, ajuda as vendas, Sim. porque as pessoas começam a ler um pouco na web e falam: nossa, esse livro é muito bom, eu vou querer ler inteiro, mas ninguém merece ler na tela, então eu acho que ajuda. Mas na cabecinha dele, ele achou que ia atrapalhar. Então eu passei os últimos 2 anos tentando viabilizar e finalmente eu tive que fazer um outro acordo com a O'Reilly para fazer self-publishing do livro. Então um dos meus principais projetos agora é que eu estou preparando o material para fazer uma edição em português para lançar daqui a alguns meses, né? Mas o livro em português está na web, no domínio pythonfluente.com. Tem lá o texto integral, que na verdade eu tive que pagar a tradução, porque a editora Novatec não quis me licenciar os direitos da tradução da primeira edição. Olha que loucura, né? Que confusão, né? Então eu tive que pagar uma pessoa para fazer a tradução inteirinha, e tinha que ser uma pessoa de confiança. Felizmente um amigo meu estava disponível, porque eu falei para ele: você vai ter que traduzir, você não vai poder olhar a tradução em português, para a gente não ser acusado de plágio, né? Correto. Porque tem um copyright separado, né? E aí, então, eu fiz essa tradução, que é o que está lá no pythonfluente.com, conversei com uma outra editora, que me enrolou um tempo, depois desistiu, e agora eu estou vou publicar eu mesmo. Se Deus quiser, até o final do ano vai estar disponível em português a versão impressa também. E não tenho a menor dúvida que será um sucesso total e completo, como o livro é um sucesso total e completo. E depois a gente fala um pouco mais sobre o livro. Sim, exatamente. Eu fiquei imaginando, você falou que o livro é o teu cartão de visita, eu fiquei imaginando você indo nos encontros do pessoal da área, todo mundo, o seu cartão de visita, aí você pega o livro e joga assim na mesa. Esse é o meu cartão de visita.
Exatamente. Eu não era conhecido internacionalmente, né? No Brasil eu era conhecido porque eu já fui mais, mas eu já fui bastante ativo, continuo bastante ativo na comunidade Python brasileira, participando de eventos e tal, mas quando o livro saiu em inglês, eu não era conhecido internacionalmente, né? Então eu me lembro que a primeira PyCon americana, né, a conferência de Python nos Estados Unidos, que eu fui depois que o livro saiu, eu fiz uma camiseta para mim que tinha a capa do livro. Aí as pessoas, onde você arranjou essa camiseta? Não, eu que fiz, porque eu escrevi o livro, eu sou o Luciano. Ah, tá. O marketing pessoal, né, Claro. você falou sobre carreira, né? Uma das coisas é que a gente precisa investir um pouco no marketing pessoal, principalmente quando você quer ter mais controle sobre a sua carreira, Claro. né? Poder escolher um pouco melhor o tipo de empresa onde você vai trabalhar, ou o tipo de cliente que você atende, né? Uhum. Então, isso aí. Luciano, indo lá bem para trás na vida aí, como é Uhum. como é que você se interessou por computação? Como é que tecnologia apareceu na sua vida? Então, eu tenho 61 anos, né? Uhum. Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu gostava muito de jogos de tabuleiro. E então eu gostava de jogos em geral, né? Naquela época não existia o jogo de computador, aí você tinha que ir no fliperama, né? Certo. Para jogar nas máquinas, né? Mas era a época teve um pouco depois teve o Atari, algum tempo depois teve o Atari e tudo, né? Mas um tio meu, que é arquiteto, ele apareceu lá em casa para visitar o meu pai e trouxe uma calculadora programável HP25. E na calculadora ele tinha digitado um jogo, né? Porque naquela época não tinha como você botar código na calculadora sem digitar. E ele tinha digitado um jogo que vinha no manual da calculadora, que era o pouso lunar, a lunissagem, né? E eu fiquei maravilhado com aquilo. Achei incrível. E aí, depois de um tempo, alguns meses depois, a empresa onde meu pai trabalhava deu para os gerentes da empresa uma calculadora programável Texas 58. E o meu pai não se acostumou com ela, levou para casa a calculadora e deu para mim. Falou: ó, brinca com ela, né? Porque ele viu que eu tinha ficado super entusiasmado com a calculadora do meu tio, né? Então, o primeiro programa interessante que eu fiz foi, né, eu debulhei o manual da Texas 58, e o primeiro programa interessante que eu achei para mim, né, que eu fiz, foi reescrever o programa da HP25, que eu peguei o manual emprestado, e reescrevi na linguagem da Texas 58, esse programa do pouso lunar, né? E aí eu fiquei apaixonado por programar, né? Para mim, programar, principalmente programar numa calculadora daquela época, que era uma linguagem muito simples, quase que um assembly, né? Mas então, simples porque tinha poucas operações, não tinha nenhuma sintaxe. A sintaxe era uma coisa muito elementar, né? E eu fiquei fascinado, que para mim parecia jogar xadrez, no sentido que você tem um conjunto, assim como no xadrez, né? Você tem meia dúzia de tipos de peças com características diferentes, né? E quando você programa numa linguagem bem simples, assim, tipo um assembly, né? Ou uma linguagem calculadora, você tem também poucas operações, né? Um conjunto pequeno de operações que você tem que combinar para atingir um objetivo, né? Para mim era um desafio da mesma natureza, né? E eu fiquei apaixonado por programar, né? Mas eu tinha um privilégio, né? Que acho que é importante falar sobre privilégios para a gente entender, porque né, existe o mito da meritocracia, né? A Claro. meritocracia. A meritocracia é uma conto da carochinha, né? Porque qual que foi o meu grande mérito? O meu grande mérito é que eu tinha tempo. Eu tinha, Uhum. bom, eu trabalhava, trabalhava não, eu tinha uma família de classe média, então meu pai teve acesso a essa calculadora e me deu a calculadora, e então, além disso, eu tinha tempo, e o tempo é fundamental, né? Então,
Isso é uma das coisas que eu acho que é um dos maiores desafios para as pessoas que querem aprender a programar, né? É encontrar o tempo, reservar o tempo e ter o tempo. Às vezes a pessoa está até hipermotivada, mas se ela precisa trabalhar de dia, estudar à noite, pegar a condução, é um desafio muito grande, né? Total. Então, é isso aí. Foi. E depois eu, em 2000 não, 2000 nada, isso foi no 78, 79, tá? Esse começo aí. Daí eu fui, em 81, eu passei um ano nos Estados Unidos como estudante de intercâmbio, por um Bacana. programa do Rotary Club. Eu morei em Harrisburg, Illinois, que hoje é totalmente terra do Trump, essa região, o sul do estado de Illinois, né? Certo. E Bible Belt, né? Uhum. O pessoal chama de Bible Belt essa região. Mas, enfim, para mim foi uma experiência maravilhosa. Eu estava lá numa cidade de 10 mil habitantes, e na escola tinha... era uma escola pública, a única escola, a única high school, né, o único ensino médio, a única escola de ensino médio da cidade, era uma escola pública. E no ano que eu tive lá, eu tive a sorte que, semanas depois que eu cheguei, a escola recebeu os primeiros computadores Apple II. Uhum. E eles nem sabiam ainda direito o que fazer com os computadores. Eles botaram 4 numa sala anexa da biblioteca e convidaram as pessoas, a quem quiser, ir lá aprender a programar sozinho, porque não tinha nenhum professor. Eles estavam ainda preparando, né, imaginando Ninguém que eles iam fazer. Ninguém sabia o que fazer. Ninguém sabia o que fazer com os computadores. E aí eu fui um dos 2 primeiros voluntários. Vamos lá, vamos lá. E aí foi uma maravilha, entendeu? Aprender a programar Basic no Apple II, eu me sentia assim, nossa, entendeu? Era como se a minha calculadora antes era um Fusca e agora eu estava dirigindo um Cadillac, né? Com 48K de RAM, uma linguagem de programação de verdade, com comandos, funções, gráficos. Putz, foi uma experiência maravilhosa. E aí eu passei esse ano lá e no final do ano eu comprei um microcomputador da época, que era o Tandy Color Computer, TRS-80. TRS-80 Color, né? TRS-80 Color, né, que era um computador que na época custava $300. E eu queria um Apple II, né? Uhum. Mas o Apple II era muito caro, a gente não tinha orçamento para levar o Apple II. Mas eu levei o Color Computer de volta para casa na mala e brinquei bastante com ele. Então essa foi foi assim que eu aprendi a programar, né? Uhum. Foi por causa fiquei apaixonado pelo assunto e mais para brincar mesmo, entendeu? Os primeiras coisas que eu fiz eram jogos. Era uma época que a gente tinha o acesso à informação, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 59. Eu sou mais ou menos dessa época. Eu comecei no exatamente. TK-82, que era uma Isso, máquina. Exato. O meu primeiro trabalho, o meu primeiro emprego, depois eu tive 2 estágios, mas o meu primeiro emprego foi como instrutor de programação para TK no Senac. Uhum. E naquela época a gente a gente estudava programação, assim, os robistas, que nem eu, né? Tinha começado como robista, e você com certeza viveu isso também, através das revistas, né? Sim, As microsistemas. revistas, vinha as listagens, né? A gente passava a tarde inteira digitando, e aí passava a noite inteira debugando a digitação, para daí poder usar um programa que, no meu caso, geralmente era um jogo, né? E essa era a época, a cena da programação naquela época, final dos anos 70 e início dos anos 80. Faltava material em português também, né? Você tinha a revista Byte, lembra da revista Byte? PC Magazine. Sim. Você tem exatamente. uma época que no Brasil apareceu a Microsistemas, né? Mas a PC Magazine nunca foi uma revista de programação, né? É verdade, era mais de tecnologia em geral, né? Ela era uma revista mais de resenha de computadores e software, né? Mas a Microsistemas era uma revista que falava sobre programação, a Byte falava sobre programação, tinha aquela revista americana também chamada Dr. Dobbs Journal, que era mais
tópicos mais avançados, eu aprendi muito naquela revista, né? Eu tive... E custava caro também, né? Essa Era revista caro, era caro. era caro. Eu Eu lembro. morava com os meus pais, eu gastava uma boa parte do meu salário comprando revista e livros. Até hoje tem alguns livros daquela época que eu tenho algum apreço por eles, também já me livrei de muitos. Eu acho que eu tenho até hoje o livro do Brian Kernighan e do Dennis Ritchie, né, do C Programming, Do C. capa rosa. Acho que tá aqui. E o Kernighan também é coautor do livro The Go Programming Language, que eu acho sensacional. Eu acho que é um dos melhores livros para ensinar ensinar uma linguagem de programação para quem já sabe programar, né? Então, isso é uma dica que é legal de dar para quem está começando a programar, né? É que é o seguinte, né? O conteúdo que existe de programação, em qualquer formato, seja em livro, vídeo, etc., ele é sempre, precisa entender o seguinte, né? Muitas vezes quando alguém fala, é um livro introdutório de Python, eu falo, tá, mas é um livro introdutório para quem já sabe programar, que está ensinando Python para quem já programou em outra linguagem, ou é um livro que ensina programação desde o zero, né? Então, as pessoas precisam ficar atentas, porque às vezes livros que especialistas dizem que são livros introdutórios, muitas vezes são livros que pressupõem que a pessoa já sabe programar e vai ensinar a linguagem X, né? Que é o caso do Kernighan Rich, que você citou, e também do Go Programming Language. Sim. Né? E o meu é um livro que eu preciso falar também sobre isso, para não ter decepções, é que ele é até um pouco mais avançado, porque ele é um livro que pressupõe que você já sabe Python. Uma boa parte do conteúdo dele veio de uma série de cursos que eu dava uma época, que eu chamava de Python para quem sabe Python. Certo. Então, é isso aí. Bacana demais. E, Luciano, você fez faculdade? Como é que foi a tua evolução da época? Porque comecei... Não, porque então, eu voltei dos Estados Unidos, tendo aprendido a programar em BASIC, certo. E eu comecei a fazer freelas. Tá? E daí eu fui trabalhar como instrutor no Senac, no início era uma dedicação parcial, e eu continuava fazendo freelas, depois eu fui trabalhar tempo integral no Senac, mas eu também saí e tal. Então, na minha carreira, eu oscilei bastante entre trabalhos como funcionário, trabalhar como funcionário, e tinha períodos em que eu trabalhava como autônomo, como consultor, como programador independente, ou mesmo como instrutor independente. Dei muita aula também como instrutor independente. Mas não, então, aí o que acontece? A faculdade, eu estava convencido que eu tinha que fazer faculdade e tal, mas a faculdade não era tão interessante quanto o meu trabalho. Então, o que aconteceu é que eu comecei algumas faculdades que eu abandonei. Eu também não estudava o suficiente. Eu queria estudar computação na USP. Eu nunca passei no vestibular de computação da USP porque eu não estudava o suficiente para passar no vestibular de computação na USP, que é um vestibular muito concorrido, né? Então, aí eu entrei, eu peguei a segunda opção, que era matemática. Aí eu fiz 6 meses de matemática, mas o trabalho era muito mais interessante do que ficar fazendo lista de exercício. Pelo amor de Deus, né? E é bem possível que se eu tivesse começado a computação, eu também não tivesse terminado. Porque esse negócio de lista de exercício, para mim, é intolerável. Eu não entra na minha cabeça. Certo. Né? Esse modelo de avaliação das exatas, eu acho muito equivocado, né? Que é um modelo de avaliação baseado em provas, onde a prova é basicamente pegadinha do começo ao fim. Né? Todos os exemplos, pode ser em qualquer área da matemática, da computação, inclusive, também, né? Certo. Todos os exercícios que caem na prova são casos patológicos, né? É aquele corner case, aquela exceção da regra, aquela situação que, né? Parece que é assim que é, né? Então, para você se dar bem numa dessas faculdades mais exigentes, nas faculdades públicas, né? Você tem que dedicar muito tempo a fazer lista de exercício, que são séries intermináveis de exercícios, a maioria idiotas. Né? E eu não tinha vontade de fazer isso. Então foi um problema. Quer dizer, não foi grande problema, porque eu acho que é até interessante, né? Uma das coisas que eu observei ao longo da minha carreira
é que a exigência do diploma para trabalhar com computação, no começo não tinha, porque ninguém tinha diploma. Uhum. Daí começou a aparecer, quando a coisa virou mais mainstream, né? Certo. Começou a ter exigência. Mas quando começou a ter exigência, aí eu já tinha 15 anos de experiência, já tinha um currículo e tal, e aí ninguém me cobrava o diploma, né? Depois veio a bolha da web, né? E tudo que a gente viveu desde então é meio que consequência da bolha da web, onde a demanda de programadores cresceu tanto que o pessoal parou de exigir o diploma, Uhum. né? Uhum. E é isso aí. Então, bom, aí, depois de décadas, com 40 e poucos anos, eu resolvi estudar biblioteconomia, porque eu estava trabalhando na época com sistemas de gestão de conteúdo, né? Certo. CMS, né? Certo, Content certo. Management Systems, né? Uhum. E nessa área apareceu a disciplina de arquitetura da informação, Uhum. e aí eu fui estudar arquitetura da informação e percebi que as bases da arquitetura da informação estão no curso de biblioteconomia, que é um curso que trata de como que você organiza, não é só sobre como organiza bibliotecas, é sobre como você organiza informação para consumo humano, né? Então eu me interessei e fui fazer biblioteconomia e acabei me formando com 45 anos em biblioteconomia. Sensacional. É, é, Sensacional. E você estudou é. em São Paulo mesmo? Estudei em São Paulo, estudei na USP também, a faculdade de biblioteconomia fiz na USP, e foi um curso, muita disciplina chata, mas acho que isso é a regra geral para tudo quanto é graduação, e Uhum. tinha algumas disciplinas que eu achei muito interessante, e daí, enquanto eu estava fazendo o curso, eu tive a sorte, apareceu uma oportunidade de trabalhar na Bireme, que Uhum. antigamente, que é a Biblioteca Regional de Medicina, que é uma biblioteca digital que existe dentro da Escola Paulista de Medicina, que faz gestão de bases de dados científicas na área de saúde. Certo. Então, eu tinha essa experiência em computação, em programação, como autodidata, e bancos de dados e tudo como autodidata, e aí, como eu estava estudando biblioteconomia, quando apareceu essa vaga, eu fui lá e acabei indo trabalhar lá. Então, trabalhei alguns anos lá e foi muito legal poder conciliar a teoria da biblioteconomia com a prática de computação num ambiente de informação científica em saúde, né? Foi um dos um dos empregos mais legais que eu tive. Legal. Bacana. Bacana É, demais. E é. você começou lá no Senac, você dava aula, você estava dando aula de Basic? O que que você estava dando aula nessa? Aula de Basic. O meu primeiro Uhum. emprego eu trabalhei como estagiário numa outra empresa antes, Uhum. e era uma empresa de treinamento, eu era uma espécie de auxiliar do professor, eu ia lá Certo. ajudar os alunos individualmente, né, nas partes práticas. E lá a gente ensinava Lotus 1, 2, 3, Certo. e basicamente era Lotus 1, 2, 3 nessa escola. Daí apareceu essa oportunidade de trabalhar no Senac, e era muito mais interessante para mim, e lá eu dava aula de Basic. Primeiro, era assim, a história do Basic do TK, né, o TK não era um computador usado no ambiente comercial, né, no Uhum. ambiente corporativo. Mas o que acontece é que o Senac Informática fez o Mapping, lembra? Aquela loja de departamento Mapping, resolveu vender TK-82 na época, e eles, como tinha o problema de que as pessoas pegavam o computador, levavam para casa e não conseguiam fazer nada e devolviam, eles fizeram um convênio com o Senac, onde a pessoa comprava um computador no Mapping e ela tinha, eu não Cursinho lembro, acho que era do Senac. 4 horas de aula no Senac, Bacana. para começar, para sair do zero, né? Uhum. E aí, então, nesse momento, eles tinham uma demanda enorme de dar muitas aulas, porque eram, né, centenas, sei lá quantas, centenas de pessoas por mês que vinham desse convênio com o Mapping, e foi lá que eu fui trabalhar. E aí, depois, esse convênio acabou, mas eu me encontrei como instrutor, entendeu? Eu adorei, eu sempre gostei de explicar coisas, e aí foi a minha primeira experiência profissional mesmo, dando aula, e eu adorei. E aí a minha carreira desde então foi meio que sempre eu falei, oscilando entre o funcionário e o freelancer, e também oscilando entre programador e instrutor, Uhum.
conciliando essas coisas, né? Então, aí eu fiquei um tempo lá. Como é que o Python apareceu na tua vida? Foi numa dessas oportunidades que você estava trabalhando como consultor ou você estava ensinando alguma coisa? Como é que você evoluiu eventualmente eu não sei se você foi do Basic direto para o Python, se Não, teve várias coisas intermediários, né? Teve vários passos intermediários, mas só para citar assim, a linguagem mais importante profissionalmente para mim entre o Basic e o Python foram duas. Primeiro foi o Pascal, Turbo Pascal, sim, e depois o Visual Basic, uhum, né? Na época do Visual Basic eu dei muita aula em grandes empresas, bancos e grandes empresas brasileiras, porque numa época que a Microsoft não tinha treinamento, não tinha material didático nenhum, era o Visual Basic 1.0. Eu curti bastante, ganhei bem dando aula de Visual Basic nessa época, mas depois eu fui trabalhar com multimídia, na época do CD-ROM, lembra essa época que apareceram CD-ROMs interativos, época do Windows 3.11, depois do Windows 95, né? Aí a gente programava, aí foi a época que eu abri uma empresa de editoração eletrônica com a minha esposa, e o nosso bem de capital era aquele Mac, certo. onde a gente rodava o PageMaker. Né? E aí eu aprendi a programar o HyperCard, e foi por isso que eu fui, na verdade, trabalhar com o Basic, porque um amigo meu que me conhece, um amigo meu do tempo da calculadora, na verdade, sabia que eu curtia o HyperCard, e aí ele falou: nós estamos lançando um produto, você não pode contar para ninguém, tá? Se você assinar o NDA, eu posso te convidar para ser beta tester de um produto incrível que chama Thunder, era o nome código. Certo. E o Thunder era o Visual Basic 1.0. Então, certo. foi por isso que eu tive uma oportunidade legal aí, porque como esse meu amigo trabalhava na Microsoft, eu tive a oportunidade, sei lá, 6 meses antes de ser anunciado esse produto, eu já estava fazendo experimentos com ele, e fazendo pequenos projetos, aprendendo e tal. E aí, quando o produto saiu, a Microsoft ficava me indicando para clientes-chave. O banco tal está precisando treinar uma equipe, o outro tal. Né? Então, foi isso. Então, depois disso, teve a fase do multimídia. E aí, no meio da fase do multimídia, ou na mesma época, assim, mais ou menos, eu me interessei por BBS, né? Que eram aqueles sistemas de tipo fórum, chat, que você acessava discando para um computador na casa de uma pessoa, né? E aí eu comecei a escrever na revista InfoExame, uma coluna mensal sobre Macintosh, e frequentemente eles me davam outros trabalhos. Geralmente eu escrevia uma coluna assinada mensal e um outro artigo assinado sobre algum produto da área de multimídia ou da área de desenvolvimento. E aí eu estava lá na Abril, eu não era funcionário da Abril, eu era um freela. Eu aparecia lá, tipo, 3 vezes por mês para fazer reunião de pauta, para entregar. E aí eles começaram a falar sobre começou a aparecer a história dos serviços online, América Online, CompuServe, Prodigy, antes até da web explodir, né? Sim. A web já existia, mas ainda era muito fechada no mundo acadêmico, né? E a Abril se interessou em fazer um projeto nesse caminho aí, né? De fazer alguma coisa eles chamavam de Abril Online na época, né? E eu comecei a trabalhar, e aí eles me convidaram para trabalhar como consultor, e depois eu virei funcionário com o cargo de diretor lá do Abril Online. E eu aprendi a programar em Perl, porque Perl era a linguagem mais usada para fazer CGIs, né? Que era o back-end da época, da web. Era essa tecnologia do CGI, e todo mundo usava, todo mundo não, praticamente todo mundo, a maioria, imensa esmagadora das pessoas usava Perl para fazer essas coisas, né? E, inclusive, a gente licenciou na Abril um sistema de um CMS para publicar notícias da própria Netscape, que era a fabricante, né, do browser, e que virou Mozilla, e
o sistema que a gente licenciou deles era todo escrito em Perl. Bom, mas eu achava, assim, Perl é uma linguagem, assim como o JavaScript, teve algumas linguagens na minha vida, Perl e JavaScript são os dois melhores exemplos, linguagens que eu considerava, JavaScript eu considero importante até hoje, Perl na época era muito importante, JavaScript nem existia no começo, mas era uma linguagem que eu achava importante, que eu queria muito gostar, comprei vários livros, li vários livros, me dedicava a estudar, eu queria muito gostar de Perl e não conseguia gostar de Perl. Assim como eu já teve várias tentativas de gostar de JavaScript e não consegui, fracassei. Então eu consigo me virar com JavaScript, mas eu não gosto de JavaScript, certo. mesmo tendo tentado gostar. E então nessa época aí do Perl, daí apareceu o Java, né? E o Java, no início o Java na web era para fazer applets, mas a gente não usava muito applets na web, né? A gente não servia para nós, tinha limitações que eram inviáveis para nós. Mas eu me interessei pela ideia do Java como linguagem de back-end, né? Porque eu achava que o Perl era legal, era bastante produtivo, mas é uma linguagem que tem a fama, né, de permitir que você escreva um código que é write-only, né? Você escreve Nunca mais entende. Nunca mais entende, né? E o Java não, o Java era mais estruturado, mais organizado, orientado a objeto, que era uma coisa que eu tinha tido uma pequena exposição a isso com o Turbo Pascal, a partir da versão 4 do Turbo Pascal, mas eu estava interessado como diretor técnico lá do Brasil. Depois a gente lançou com o nome de Brasil Online, né? Mas abriu online. Eu estava interessado no Java como uma linguagem mais estruturada para fazer back-end. Porque na época era muito diversificados os servidores, entendeu? Na época todo mundo, os grandes portais americanos que a gente conhecia, eu visitei alguns e tal, todo mundo usava máquinas, servidores Unix, né? Da Sun ou da Silicon Graphics, principalmente dessas duas empresas que a gente usou na Abril. E o que acontece é que o Java era uma linguagem poderosa que dava para você escrever o mesmo código e rodar nos diferentes servidores. A gente tinha máquina Windows também, no back-end, Windows NT. Na Abril a gente usava basicamente Windows NT e servidores Sun e Silicon. E Silicon Graphics. Então, eu fui, digamos assim, acho que no Brasil, com certeza, eu fui um pioneiro, né? A minha equipe lá, fomos pioneiros no uso do Java no back-end, quando todos os livros só falavam sobre Java para fazer applets, ou para fazer aplicações desktop, né? E, bom, aí acontece, você perguntou sobre o Python, né? Porque o que acontece é o seguinte, nesse contexto aí, eu fiz uma nova tentativa, né? Então eu aprendi melhor a orientação a objeto do que eu tinha aprendido antes, porque o Java vinha com uma biblioteca muito mais completa do que o Turbo Pascal, né? E a gente aprende qualquer paradigma de programação, você aprende não só no vácuo da linguagem, mas também através da biblioteca, né? A biblioteca padrão que vem com a linguagem ensina você como que é para fazer modelagem dentro daquele paradigma, orientado a objeto ou funcional e tal, né? E aí, então, eu aprendi mais orientação a objeto e o Perl tinha virado orientado a objeto. Nesse meio período, tinha saído do Perl 5, e aí eu voltei a tentar gostar de Perl de novo, porque eu achava o Java interessante, mas muito verboso, né? Eu estava acostumado a resolver problemas em Perl, em 20 linhas de Perl, que demorava 150 linhas para fazer a mesma coisa em Java. E aí, enquanto estava lendo, estudando, né, acessando listas de discussão sobre programação orientada a objeto em Perl, frequentemente, vira e mexe, alguém falava assim, como será que é o jeito melhor de fazer tal abstração da orientação a objeto em Perl, né? E de vez em quando alguém falava, olha, em Python eles fazem assim. Aí na segunda, terceira vez que eu ouvi falar de Python dentro dessa lista de Perl, eu fui olhar. Aí eu fiquei apaixonado à primeira vista, entendeu? Porque para mim o Python ele era o casamento
das melhores características do Java e do Perl. Era uma linguagem que você consegue, é uma linguagem expressiva, poderosa, que você consegue fazer muita coisa com poucas linhas de código, mas ao mesmo tempo é uma linguagem que sempre tinha sido orientada a objeto desde o início, né? Não era um remendo em cima de uma coisa que não era orientada a objeto, então tinha essas características e era uma linguagem mais limpinha, estruturada, assim como o Java, né? E aí eu fiquei apaixonado, né? Então, a partir de... Mas na Abril eu não tinha muita oportunidade de programar, porque eu era um gestor, mas eu saí da Abril no final de 96, e em 97 eu ainda fiquei dedicado a estudar Java, porque tinha mais demanda comercial, mas depois, quando eu me mergulhei no Python, aí eu consegui um cliente para desenvolver um sistema em Python no final de 99, acho, que era o site de notícias IDG Now, um site de notícias de TI, né? Foi o meu primeiro cliente, e eu desenvolvi o back-end deles, o sistema de publicação deles em Python, e aí eu abri uma empresa, e desde então o Python tem sido a minha principal linguagem de programação, mas não a única. Eu tenho muito interesse em aprender linguagens de programação, e atualmente eu tenho estudado... Eu gosto de Go, tenho acompanhado, né, já faz uns 10 anos, e Elixir, que você falou, que Do José entrevistou o Valim. José Valim, né? Uhum. Também eu acho uma linguagem fantástica, e eu acho que é a melhor linguagem para alguma pessoa que queira aprender programação funcional hoje em dia, sem dúvida, na minha opinião, é Elixir, porque ela é uma linguagem bem pragmática, que você consegue resolver problemas reais de desenvolvimento de back-end, né? E, ao mesmo tempo, ela não tem um sistema de tipos hipercomplexo, como Haskell e outras linguagens funcionais, que acaba introduzindo uma complexidade a mais, né? Que não é só você estar aprendendo um novo paradigma, que já é em si um desafio, e ainda por cima um novo paradigma com um sistema de tipos muito complexo, né? Eu acho que, então, por isso que eu sempre recomendo. Quem quer aprender programação funcional, eu recomendo Elixir. Bacana. E o Python tem a vantagem que não tinha no Perl, né? O Python você consegue escrever o código e depois você consegue entender o que você escreveu, né? Exatamente, é uma linguagem muito legível, exatamente. Né? E aí Então, você começou a fazer trabalhos da consultoria e começou a criar produtos usando o Python, né? E como é que surgiu a ideia, eventualmente, de escrever um livro sobre Python? Então, ironicamente, é engraçado porque a minha motivação para escrever o livro foi porque eu comecei a estudar em 2015, 16, Go e Elixir, Uhum. e eu fiquei apaixonado pelas duas linguagens por motivos diferentes, elas são muito diferentes, são bem complementares, de certa forma. E eu achei que eu ia parar de trabalhar. Eu estava cansado de Python, entendeu? Uhum. Eu já estava trabalhando com Python há uns 15 anos na época, né? Então, e as duas linguagens, elas são duas linguagens que resolvem de forma muito elegante e muito eficiente questões de concorrência, que são até hoje o calcanhar de Aquiles do Python, né? Você programar com threads em Python só é eficiente quando a tarefa é limitada por I/O e não limitada por CPU. Quando você precisa de coisa intensiva em CPU, o Python, em si é ruim. Uhum. Mas existe todo o ecossistema, né, de Claro. bibliotecas do NumPy e tal, Uhum. que até muitas dessas bibliotecas usam threads, mas elas são escritas em C, C++, né? Hoje em Certo. dia tem gente fazendo essas coisas em Rust, mas então essas duas linguagens então existia esse incômodo, eu tinha esse incômodo, né? Tenho até hoje com a questão da programação concorrente, como que o Python não lida com isso muito bem. E o Go e o Elixir são duas linguagens que, desde o dia zero, têm soluções Uhum. diferentes, mas muito interessantes, para essa questão de como fazer sistemas altamente concorrentes e altamente eficientes na concorrência, né? E aí, bateu uma ficha assim, bom, nossa, mas eu sou um cara super experiente em Python, já dei muita aula de Python, muita palestra de Python. Tinha uma época que eu respondia perguntas na lista, no grupo de Google Groups,
do Python, Python Brasil, teve um ano que eu respondi 1.500 perguntas nesse grupo, né? E eu falava, antes de abandonar o Python de vez, acho que eu devia escrever um livro de Python, né? E aí eu escrevi o livro de Python, então foi assim que veio a ideia, né? Era meio que como se fosse o meu trabalho de formatura do Python para eu trabalhar com outras linguagens, né? Certo. Mas aí as coisas, como você falou, né? As coisas, a vida toma rumos diferentes, né? O fato de eu ter me mergulhado para escrever um livro me fez aprender muito mais sobre Python do que eu já me considerava um programador bom, em nível intermediário em Python. Mas estudando mais, eu me interessei muito, então eu reforçou a minha paixão pela linguagem. E é lógico que o fato de ter escrito o livro abriu oportunidades para mim voltadas para Python, né? Então eu não consegui me livrar do Python. Mas você publicou em inglês, não foi isso? Você publicou o livro em inglês? Foi, exatamente. Uma coisa que eu acho legal contar para as pessoas sobre a minha trajetória como escritor é que, na verdade, o Fluent Python foi o quarto livro que eu comecei, mas o primeiro que eu entreguei. Certo. Então, é importante as pessoas terem essa noção, né? Porque muitas vezes você vai no LinkedIn, todo mundo é apaixonado pelo que faz e todo mundo é super bem sucedido e só tem projetos de sucesso, né? Mas não. Né? Na vida real, acontece que tem um monte de coisas que não dão certo, né? E para mim, o que aconteceu as outras vezes que eu comecei a escrever livro, o primeiro nem era um livro sobre... Enfim, não interessa sobre o que... Mas, assim, o terceiro livro que eu cheguei a ter contrato assinado e não entreguei era um livro sobre Python. Mas eu estava fazendo esses livros, essas experiências, não foram tudo um atrás do outro, foram ao longo de 20 anos, esses fracassos como escritor, né? O livro, eu estava tentando escrever o livro e ao mesmo tempo fazendo outras coisas na vida, ou estudando para a faculdade, ou fazendo os meus freelas, né? E quando eu comecei a palestrar em eventos nacionais e depois em eventos internacionais de Python, demorou várias tentativas para eu ser aprovado para palestrar na PyCon. Quando eu finalmente fui a palestrar na PyCon, eu estive lá fui no stand da O'Reilly e apresentei para eles uma ideia de livro. E eles gostaram da ideia, não foi imediato, tá? Eles pegaram os meus contatos e falaram aquela velha frase de Hollywood, né? Don't call us, we'll call you, né? Então, aí eles me procuraram, passou uns 2 meses, eles falaram, nós estamos interessados em publicar, em trabalhar, em desenvolver o seu livro. Então, papapá. E aí, eu estava numa época que eu estava trabalhando como freela, eu estava dedicando bastante tempo ao livro, eu estava muito motivado, porque a O'Reilly é uma editora que eu respeito muito, né? As outras editoras que eu tinha começado antes não eram tão legais. E lá eu trabalhei uns 9 meses no livro, produzi centenas de páginas nesse período, mas a editora falou que eu estava devagar, que eu precisava acelerar. Aí eu tomei uma decisão, falei para minha esposa, ó, eu vou começar a gastar as nossas economias, porque agora eu vou trabalhar só no livro, até terminar. Então, e assim que deu certo. Então eu descobri isso a meu respeito, né? Eu consigo escrever um livro, em modéstia à parte eu consegui escrever um livro bom, e um livro grande, que na verdade é um pouco... O cartão de visita. Mas também é um defeito. A próxima edição vai ser mais curta. Certo. Mas eu consegui escrever e realmente concluir um projeto desse tipo quando eu transformei o projeto do livro no projeto principal da minha vida. Naquele momento profissional, era isso que eu estava fazendo da vida. Foco então total. Eu aprendi isso a meu respeito, entendeu? Que daí, sabe, a minha energia criativa estava focada naquilo e tal, e aí eu consegui sair do outro lado. Então acho que isso aí tem algumas lições para as pessoas que estão começando, né? Uma delas, de novo, né? O maior privilégio que você pode ter é tempo para fazer as coisas que você precisa fazer ou quer fazer, né? Então é assim, se a pessoa tem a oportunidade, quando jovem, de trabalhar, de estudar full time, tem que aproveitar essa oportunidade. Total. Entendeu?
porque depois nunca mais é difícil conseguir as condições para isso, né? Sim. Eu fiz a faculdade de biblioteconomia no curso noturno, mas a faculdade de biblioteconomia não é uma faculdade super exigente, não tinha listas de exercícios e tal, né? Então, isso é uma dica. E aí, sobre escrever livros, eu sei que tem muitas pessoas que eu admiro muito que escrevem livros trabalhando full time no emprego e conseguem escrever livro no fim de semana e tal, mas eu não eu descobri isso a meu respeito. Eu consigo escrever um livro, mas tem que ser o projeto. E, Luciano, esse livro já foi publicado em 9 idiomas, né? Uhum. Como é que foi o trabalho além da O'Reilly dizer para você que você tinha que acelerar e você concentrar, como é que foi o trabalho com eles? Como é que foi essa experiência de ver o teu livro em 9 idiomas pelo mundo e sendo consumido com um monte de gente, isso gerando convites para você palestrar, falar sobre o livro, e contatos de empresa? Como é que foi essa experiência toda para você? Não, isso tem sido muito bacana, né? Bom, primeiro, só para ficar um pouquinho na tecnologia de escrever um livro, né? Eu acho muito interessante porque a O'Reilly tem um workflow, não sei se é o único, talvez eles tenham outros, mas o workflow que eles me ofereceram, que eles usam, acho que na maioria dos livros de programação, você escreve o livro numa linguagem uma linguagem chamada ASCII-Doc. ASCII-Doc é tipo Markdown, então é bem legível o código-fonte, não é que nem LaTeX, que tem um monte de ruído. É tipo Markdown, só que o ASCII-Doc é feito para livro. Então, o ASCII-Doc suporta, desde o início, um monte de recursos que precisa ter em livro, como referências cruzadas, notas de rodapé, tabelas, listagens de código com numeração de linha, etc. e tal, né? E aí, o sistema deles é muito bacana, porque você... o ASCII-Doc é software livre, hoje em dia tem uma versão em Ruby, que é a mais legal, chamada ASCII-Doctor, e lá eles usavam a versão Python, mas dentro de um ambiente proprietário deles, né? Mas o que era interessante eu fazia commit do meu ASCII-Doc, fazia push, entrava no site dos autores lá, apertava um botão, e em questão de minutos tinha um PDF, com o mesmo nível de acabamento disso aqui. Tudo, entendeu? Então era muito prazeroso eu ter esse feedback imediato, né? Bom, aí o livro foi lançado, depois foi traduzido em vários idiomas, e realmente isso me abriu muitas portas, né? Eu tenho certeza que o meu convite para trabalhar na TOTWORKS foi motivado por isso, né? Eu fui convidado para trabalhar na TOTWORKS em 2015, justamente, que foi o ano que saiu a primeira edição. E depois eu fui keynote da PyCon China, em 2019. Eu fui para Xangai, com tudo pago pela PyCon China. Foi bárbaro. Eu palestrei também em eventos, palestrei já algumas vezes nos Estados Unidos, já palestrei 2 vezes na Alemanha, e palestrei na EuroPython na Irlanda, na PyCon Itália. Foi muito legal e eu fiz muitos amigos, né? Eu fiz muitos amigos na comunidade Python brasileira também, né? E isso daí é uma outra dica que eu dou para as pessoas, que a gente está vivendo um momento, cara, que é um momento muito desafiador, né, da humanidade, eu acho, né? Acho que o pêndulo foi muito para um lado aí de um pensamento neoliberal radical, extremamente individualista, né? E, e as pessoas não têm noção do que é possível fazer fora da lógica do dinheiro, tá? Então, por exemplo, uma das coisas que é possível fazer fora da lógica do dinheiro é você ter uma comunidade maravilhosa que nem a comunidade Python, no Brasil e na maioria dos países onde o Python tem conferências, as nossas conferências são organizadas por voluntários, tá? Não visam lucro, tá? Então, tanto que a gente tem programas de dar ingresso, a PyCon americana que tem mais dinheiro, que tem mais patrocínios, eles pagam passagem, pagam hospedagem para as pessoas, né? E eu ajudei a criar a Associação Python Brasil, que fornece a infraestrutura burocrática, né, de CNPJ, nota fiscal e tal, para a gente organizar as conferências de Python. E eu também ajudei a organizar o Garoa Hacker Club, que é um laboratório comunitário aqui em Pinheiros, né?
Bacana onde demais. a gente aluga uma casa e tudo que a gente faz lá é de graça. Assim como você, os seus projetos, né? É coisa para compartilhar conhecimento numa lógica que não é movida a lucro, né? Isso, então, é a dica que eu quero dar, só para voltar assim, é assim, se a pessoa vai aprender a programar, ela vai ter que escolher uma linguagem de programação. Eu recomendo que um dos critérios que a pessoa use para escolher a linguagem de programação é procurar a comunidade, entendeu? Ver onde que essa comunidade se fala, tem lista, tem grupo no Telegram, tem fórum em algum lugar, tem encontros, tem meetups e tal, né? Porque isso vai abrir muitas possibilidades, né? Nas nossas comunidades, a gente oferece muito treinamento de graça, né? Tem o networking para você conseguir um estágio, ou talvez o seu primeiro emprego, né? Tem as dicas, né? Você trocar ideia com pessoas mais experientes que possam falar, esse assunto aí tem esse material aqui disponível na web que é muito bom, né? Então, isso aí é muito importante, né? E, Luciano, eu estava pensando aqui, quando você está falando sobre comunidade, você está falando sobre PyCon e outros eventos onde você palestrou, e pensando lá no seu tio, que você falou que tinha a calculadora, que trouxe a calculadora para você ver, onde você aprendeu o seu joguinho lá, e aquilo disparou em você todo o interesse naquilo, e olha onde te levou na tua vida, na tua carreira. Então, de uma certa forma, isso que você está falando da comunidade, dessas apresentações, quem sabe os Lucianos do futuro estão indo nesses eventos também, olhando e falando, pô, esse negócio que esse cara de cabelo branco está falando aqui é bem interessante, deixa eu experimentar um pouco mais, e o que isso pode ter de impacto na vida daquela pessoa no futuro, né? Acho que isso é bacana, de um poder da comunidade, é incrível. Você olha todo o software livre, né? O pessoal hoje... Pensa no projeto do Linux, né? O impacto que isso teve social e como é que isso viabilizou mobile computing, um monte de coisa que a gente usa. O impacto é enorme, né? Isso é fantástico. E é bacana demais essa coisa de você ter criado esse livro, né? E eu penso aqui também, como a gente está falando aqui, isso está traduzido em 9 idiomas. Eu penso em quanto que você impactou na vida de muitas pessoas pelo mundo que leram o teu livro e falaram assim, caramba, agora eu entendi como é que eu posso fazer esse negócio aqui. Legal, vou criar esse outro produto aqui usando o que esse cara explicou nesse livro. E isso, você nem sabe que você impactou a vida de alguém lá, não sei lá, num país qualquer do mundo, mas você com certeza teve esse impacto enorme, né? Isso é bacana demais. E você pensando em livros ainda, pensando na tecnologia, o que você recomendaria? Vamos dizer que tem alguém ouvindo a gente hoje aqui e fala, pô, o cara tem interesse, sei lá, em Elixir ou sei lá, qualquer linguagem de programação, qualquer tema de tecnologia, e a pessoa ouve a nossa entrevista aqui e fala, pô, fiquei inspirado, eu quero escrever um livro. O que você recomenda para essas pessoas fazerem, que se ela tem interesse em criar um livro e seguir um caminho semelhante ao que você seguiu na criação do seu livro? Bom, primeiro, ler muito. e não IA. Certo. Tá? Eu acho que... Porque a IA é que nem você achar que você vai virar um grande cozinheiro comendo só o McDonald's, né? Então, eu acho que... É assim, cara, eu gosto de ler, para mim a mídia é leitura, tá? Eu já fui convidado várias vezes para fazer cursos em vídeo, né? Para mim é uma coisa que é difícil por vários motivos. Um deles é que eu não sou consumidor de vídeo para conteúdo técnico, né? E o segundo é que eu sou muito... É um defeito, né? Mas eu sou um pouco perfeccionista. Então, que assim, às vezes, eu escrevi... tem muita edição no livro, entendeu? Eu escrevi centenas de páginas que eu não aproveitei. E dezenas de exemplos. Criar um exemplo é muito mais trabalhoso do que né, uma página de código de exemplo com é muito mais trabalhoso do que uma página de texto explicando, né? Eu criei dezenas de exemplos que eu não usei. Então tem essa coisa da edição, e para mim é difícil. A mídia vídeo para editar é muito mais complicada do que a mídia texto, né?
Então, eu sempre, quando eu faço um vídeo, eu acho ruim, e aí como é que aí preciso editar, eu não tenho né, a habilidade, o traquejo, não tenho né, a memória dos dedos para fazer edição rapidamente, então aí eu me desanimo. Então, é isso. Agora, o que eu acho que é muito importante, né? Eu não sei, vou falar, quanto para mim, ó, eu tô disponível, tá? Eu não sei como que a gente começou atrasado. Quanto tempo, só para a gente planejar aqui, você quer gravar? Você está disponível, a gente vai falando aqui. Eu não estou com pressa, não. Se você não tiver Tá um bom, compromisso, tem. Que tá bom. Certamente eu não vou ficar aqui. A gente está chegando perto de 1 hora aqui, né? Mas ainda tem umas perguntas para te fazer aqui. Se você puder seguir um pouco, a gente segue um pouco. Vamos lá. Então, o que acontece, né? Eu acho que o que eu recomendo primeiro, que a pessoa comece a produzir conteúdo de alguma forma, tá? De forma modesta. Então, por exemplo, o que é um conteúdo de forma modesta? Por exemplo, uma coisa que eu já tinha bastante experiência como instrutor, né? Então, como eu tinha essa experiência, tinha contatos no mercado, eu comecei a vender cursos sobre Python, né? Presenciais. Isso me estimulou e financiou, digamos assim, o desenvolvimento de muitos exemplos didáticos que eu acabei usando no meu livro, de muitas explicações, de muitas abordagens, como que eu apresento tal assunto, né? Então, fazer pequenos cursos e fazer palestras para eventos foram formas de eu criar conteúdo ainda em doses menores, né? Para me preparar para um dia escrever um livro. Então, quando eu fui escrever o livro, eu já tinha uma quantidade razoável, já tinha, sei lá, umas 20 apresentações que eu já tinha feito sobre Python, que tratavam de assuntos que eu ia tratar no meu livro, e muitas vezes eu peguei algum exemplo que estava lá e aproveitei, né? Até diagramas, coisas desse tipo, né? Então, assim, a pessoa quer escrever a pessoa está apaixonada por Elixir, ela quer escrever um livro de Elixir, eu recomendo que ela comece a criar conteúdo sobre Elixir. Por exemplo, blogs, pequenos vídeos, o que for mais natural para ela, né? Para ela ir pegando para ela ir começar formando esse mosaico, né, de conteúdo que depois ela pode costurar num livro, né? Para mim foi essa abordagem, isso eu sei que é uma coisa que me ajudou, né? Agora, o que acontece é que é o seguinte, né? É possível usar IA para escrever texto, lógico, enfim, é para isso que os LLMs servem. Mas o resultado é ruim, né? Uhum. O resultado é uma coisa meio, sabe, não é interessante, não é, sabe, não tem humor, não tem uma sacada, entendeu? É um tipo de texto que não dá vontade de ler muito, né? Então, é assim, se você nem se dedicou a escrever, por que você acha que alguém vai se dedicar a ler? Exato. Né? Então, agora é lógico, tem muita gente escrevendo livros com IA, mas os livros, não sei, pode ser que tenha algum livro excepcional escrito em IA, eu duvido. Se alguém souber, manda nos comentários aí, porque eu quero ver um livro fantástico de programação escrito majoritariamente com a ajuda de IA. Será que existe? Não sei. Eu acho que você pode usar a AI como uma espécie de um revisor, ou até para você debater certos tópicos, alguma coisa assim, né? Mas você escrever um livro todo em AI, eu acho muito otimismo por parte das pessoas, entendeu? Acho que como você falou, o que eu tenho, vira e mexe eu vejo alguma coisa que foi escrito por AI, é fácil de você perceber que foi escrito por AI, tem um certo, é diferente, tem um tom diferente, não, parece assim, meio artificial, literalmente, não tem... É bem escorreito, gramaticalmente certo e tal, mas não tem alma, é difícil explicar, né? Exatamente. Agora, já que nós estamos falando de IA, eu acho legal, assim, porque você tem essa preocupação, eu não sei se você tem perguntas sobre isso depois. Era a próxima pergunta. Assim... Não. Você ia falar sobre IA? Não. Eu ia te perguntar como é que você... A gente está falando de escrever livro com AI, né? Mas o que eu ia perguntar aqui, como é que você está vendo o impacto da AI
na tecnologia propriamente dita, como é que você vê isso impactando programação e o papel do programador à medida que a coisa evolui, entendeu? Então, essa aqui era a próxima pergunta que eu tinha te fazer aqui. É que, antes de falar sobre as considerações mais gerais, eu queria falar de um aspecto específico que eu acho que é muito importante, porque você tem esse trabalho aí muito legal de orientar, de ajudar pessoas que estão no início da carreira, né? E assim, realmente, cara, existem vários estudos que mostram que o uso sem critério de IA para quem está da parte de quem está aprendendo a programar é altamente prejudicial. Total. Tá? Existem vários estudos que mostram isso, estudos com grupo de controle e tudo, que mostram isso, né? Então, assim, não é que não é para usar IA, é que é a mesma coisa que você achar que você vai botar um motor na sua bicicleta ergométrica e assim você vai fazer exercício. É lógico que não, né? Então, você precisa exercitar a sua mente para programar, né? Não é uma coisa que só vem com muito exercício, né, de prática. Eu não gosto de fazer esse exercício, já falei antes, mas eu gosto de praticar, eu fico inventando coisas para fazer, né? Então, quando eu estou aprendendo uma linguagem nova, né, quando ninguém está me pagando para programar naquela linguagem, eu fico inventando coisas para fazer. Mas você precisa programar mesmo, né? Você pessoalmente, né? Porque senão você não vai aprender a programar. Você pode usar a IA, e aí é uma coisa que me interessa, mas eu não tenho conhecimento para compartilhar sobre isso, assim, como que os melhores professores, as melhores professoras, as melhores faculdades estão usando o IA para ajudar as pessoas a programar, a aprender a programar. Mas o fato é que se a sua prática de programação for escrever prompts porque tem uma outra coisa que todo mundo que programa há bastante tempo sabe, é que é o seguinte, né? Tem até uma frase famosa de um desses pioneiros do Unix, aí agora esqueci quem falou isso, né? Acho que até foi o Dennis Ritchie, do Kernighan Ritchie, que falou assim, depurar é 2 vezes mais difícil do que programar. Sim. Então, se na hora de programar você usar toda a sua esperteza na hora de programar, as abstrações mais loucas, as 4 e 5 níveis de indireção e uma grande sacada hiper sofisticada do seu programa, você gastou todo a sua capacidade intelectual para escrever o programa, você não vai conseguir depurar. Ele fala isso, né? Então você tem que escrever o programa mais burrinho, mais tedioso, né? Mais boring mesmo, para você conseguir fazer manutenção daquilo depois e debugar, né? Então, agora imagina o seguinte, a pessoa está aprendendo a programar do zero, ela não sabe programar, ela resolveu aprender a programar e ela descobre que ela manda o ChatGPT escrever programas e o ChatGPT escreve programas para ela. Só que muitas vezes esses programas vão estar errados. Total. E aí como que ela vai... Aí o que sobrou para ela? Depurar. Mas depurar é 2 vezes mais difícil. Lógico, isso não é ciência nenhuma, né? É só uma frase do Dennis Ritchie. Mas você entende? Quer dizer, o que resta para você, se você tiver preocupação com a qualidade, né, com a corretude daquilo que você está programando com o auxílio de IA, o que resta é a pior parte, que é debugar. E pior, debugar um código que nem foi você que escreveu. Sim. Porque uma coisa é debugar o seu próprio código, depois de ter ficado envolvido com aquilo mentalmente durante horas. Outra coisa é você debugar o código de terceiros. E pior ainda é debugar um código escrito por uma IA que comete erros que os seres humanos não cometem. É engraçado que você está falando, eu estou me lembrando do emprego que eu tive em 1987, eu fui trabalhar numa empresa, e o programador, o sistema era em BASIC, e era de seguros, e da carteira de automóveis, né? E eu cheguei lá, e o programador tinha saído já tinha ido embora, e me colocaram para dar manutenção no código que ele tinha criado, né? Então, quando eu abri o programa, comecei a olhar o código, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Isso aqui é uma coisa horrorosa, entendeu? Não tinha nem pé nem cabeça o que estava escrito, não tinha estruturação nenhuma, não tinha organização nenhuma, entendeu?
Mas isso você me fez lembrar essa experiência. Mas o que eu tenho usado de AI, primeiro que tem um hype enorme, né? Tá todo mundo achando que AI vai curar até calo, né? Qualquer coisa que você Exatamente, tem, AI tá todo mundo trabalhando com AI, mas no final das contas tem lá um Large Language Model que tá todo mundo tentando usar para fazer alguma coisa. Mas tem algumas ferramentas interessantes, né? Por exemplo, o Cursor, que é um IDE. Sim. E o que eu tenho tentado fazer em pequenos projetinhos que eu tenho, por exemplo, eu estava usando o Prisma, né, que é um ORM para você lidar com banco de dados, e eu uso o AI para me orientar e me ajudar a entender como é que aquela coisa funciona. Né? Sim. Olhar um código, explicar o código para mim que eu não estou entendendo. Exatamente, Então, é como se fosse um pair programming, entendeu? Mas tem coisas que eu já usei para fazer, que eu falei assim, olha, cria um deployment para o Kubernetes. Aí eu vou olhar, tá errado. Entendeu? Então você tem aquilo que você falou, você não escreveu, mas você está... Ele, de uma certa forma, ela funciona como um acelerador de digitação. Mas você não pode virar para a AI e falar assim, cria o Uber para mim aqui, entendeu? Porque o que eu tenho visto em alguns grupos que eu frequento, em Telegram, o que seja, vira e mexe aparece alguém e fala assim, eu estou usando a AI para fazer vibe coding, eu criei essa aplicação aqui, mas não está funcionando, tem alguém aqui para me ajudar? Exatamente. Mas, então é assim, agora, vamos falar sobre IA como... Então, damos esse pequeno aviso. Então, você falou aí, que são coisas legais para você... eu tenho um dos livros que eu mais gosto de recomendar para quem vai aprender a programar do zero, é um livro chamado Think Python. Em português, Pense em Python. Então, Pense em Python tem na web também, uma versão genuína da tradução em português. É do um cara chamado Alan Downing. Eu fiz revisão técnica da segunda e da terceira edição do livro dele, e na terceira edição, esse livro tem exercícios, no final de cada capítulo tem exercícios. E na terceira edição, ele fala no começo, você que precisa fazer os exercícios, tá? Você pode fazer com o auxílio de IA, mas não pode ser a IA que vai programar. Claro. Né? Mas tem alguns exercícios na terceira edição que ele fala, esse aqui é um exercício para você fazer com IA. Faz um prompt para gerar a solução desse exercício com IA. Então eu achei legal, porque tem um mix. Porque é importante a pessoa aprender a escrever um prompt, aprender essa dinâmica de como que ela lida com o IA, né? Para acelerar o desenvolvimento, né? Mas o que acontece? Eu trabalhei na ThoughtWorks, né? 8 anos, e uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci lá é a Birgitta Böckler, tá? Que é fácil de encontrar no LinkedIn, tá? E ela virou, há uns 2 anos, a função dela na ThoughtWorks, ela é a líder de pesquisa em uso de IA para desenvolvimento de software. Tá? Bacana. E ela é uma pessoa que escreveu também antes, sei lá, 8 anos atrás, ela escreveu o melhor texto que eu conheço a respeito de pair programming, que é um texto enorme, publicado no blog do Martin Fowler. É um texto que, se você imprimir, deve dar umas 70 páginas, mas é maravilhoso para aprender a fazer pair programming, com os prós, os contras, o que funciona, o que não funciona, onde usar, onde não usar, é sensacional. Então, ela tem essa experiência anterior com pair programming, então é muito pertinente que você tenha falado sobre a IA como pair programmer, né? E ela tá dedicada a isso. Então, eu recomendo ler o conteúdo dela, né? E o que ela tem observado é que ela, em bases de código grandes, que tem um sistema legado, que já tem alguns anos de produção, né? Elas são úteis, mas elas se perdem muito também e tal, sim. Né? E agora, essa semana, né, saiu um paper que estava muito comentado aí por aí, a respeito de uma pesquisa que foi feita com programadores que trabalham com projetos open source grandes, né, que podiam usar o Cursor ou o ChatGPT, e tinha um grupo que não era para usar nada, e avaliação de desempenho e tal, né,
E uma das coisas que é muito interessante que esse estudo mostra, que é uma... tenho essa intuição de que é assim, é que a IA, ela transmite uma sensação de produtividade, que é mais sensação do que realidade. Porque a gente perde mais tempo, porque a gente ganha tempo evitando digitação, evitando, por exemplo, consultando documentação de APIs, né, porque ele já gera o código que consome aquela API, o boilerplate, né, ele é muito bom para isso. Mas também tem o problema de que você tem que, inevitavelmente, debugar código que não foi você que escreveu. Claro. Né? Então, as pessoas têm essa sensação de alta produtividade, mas, de repente, não é tão grande assim o ganho, né? E os LLMs, eu acho que esse uso de LLM para programação é tipo um dos poucos que faz algum sentido, porque justamente tem a ver com a questão de que esses sistemas, pela sua própria definição, são sistemas para gerar texto. E linguagem de programação é texto. Ainda mais texto que tem uma característica de ser com uma gramática estrita, um sistema de tipos e metodologias que a gente tem para depuração e testes automatizados e tal. Então, a gente consegue assegurar a qualidade com o trabalho, dá trabalho, mas a gente consegue ter uma segurança, depois de usar a IA para gerar código, de entregar uma coisa correta, que quem é advogado não tem. Entendeu? O advogado que usa uma IA para escrever algum documento jurídico, depois precisa, né, revisar muito detalhadamente também, né? E, enfim, também tem o problema de que, como é muito fácil gerar código, né? Você acaba ficando com bases de código muito verborrágicas e pouco objetivas, né? Sim. Que uma coisa tudo bem que você tem um jeito mais rápido de escrever código, mas você vai ter que ler o código depois, você vai ter que, né? Então, quanto mais código for gerado, mais código você vai ter que ler, né? Então, agora, então eu recomendo que as pessoas passem, né, que todo mundo esteja usando IA para desenvolver software, mas precisa entender, precisa ter um senso crítico, porque o hype realmente, cara, isso é isso que eu estava falando, né? Antes, sobre o momento desafiador que a humanidade está vivendo, eu falei, né, sobre o pêndulo, já ultrapassamos até o ponto do neoliberalismo e estamos chegando no tecnofeudalismo, né, como diz o Ioannis Varoufakis, né, que é uma regressão de governança terrível, né, onde você tem algumas corporações que têm um poder brutal, maior do que a maioria dos países do mundo, né? E não estou só falando de dinheiro, estou falando de poder político mesmo, né? Claro. De capacidade de intervir em movimentos políticos, na economia e tudo mais. Então, eu costumo falar, eu tenho falado que, assim, eu acho que eu não tenho medo de IA, mas eu tenho muito medo de IA na mão de empresas que são dirigidas por executivos motivados pelos bônus anuais, entendeu? Com uma visão de curto prazo que, entendeu? Não interessa se isso realmente funciona. Interessa a gente conseguimos vender. Então você vê pessoas que nem o Satya Nadella, por exemplo, né? Meu trabalho na ThoughtWorks, nos últimos anos que eu fiquei na ThoughtWorks, era relacionado a acompanhar grandes movimentos estratégicos na área de tecnologia, né? Então, por exemplo, na época que teve o hype do metaverso, lembra que teve o hype do metaverso? Facebook. Entendeu? Exatamente. O Facebook renomeou para Meta, mas a Microsoft é uma empresa que eu acompanho há muitos anos, né? Falei até, tive uma parceria forte com a Microsoft nos anos 90. É uma empresa que não perde hype nenhum. Ela entra em todos os hypes. Eles têm, inclusive, um trauma muito grande, porque teve um hype que eles não entraram,
Que a Eles internet. chegaram atrasados, que foi o da internet, isso aí, né? Então, eles estão traumatizados com isso e agora eles querem ser sempre, senão, geralmente não são eles que inventam o hype, mas alguém inventa o hype e eles querem sentar na janelinha, né? Então, na época da história do hype da Meta, eu me submeti à tortura de assistir um vídeo de mais de 1 hora com o Mark Zuckerberg falando sobre Meta, sobre o metaverso, quando eles, né? E depois eu assisti alguns vídeos do Satya Nadella. E aí você vê o Satya Nadella num vídeo assim, com o CEO da Accenture, os dois mentindo descaradamente, entendeu? Porque eles estavam demonstrando uma coisa que eles diziam que existia, mas é vaporware, até hoje, né? Que era o Teams com Meta Teams, que você ia interagir com os avatares, então ia ter sabe, que nem né? Aquela besteirada do metaverso, vai ter uma sala de reunião, e as pessoinhas com seus avatares sem perna, vão lá trocar ideia, né? Então, eles mostram um vídeo disso, aí você tem, primeiro, o CEO da Accenture mentindo na cara dura, dizendo que todo mundo estava usando aquilo na Accenture. Não, ninguém estava. Nem na Meta, certo? Eles estavam, né? Isso foi amplamente reportado na imprensa, né? Que os funcionários da Meta que trabalhavam desenvolvendo o metaverso usavam muito menos o metaverso do que o Mark Zuckerberg gostaria, e começaram a ser admoestados, né? Bom, segunda coisa, mostra um videozinho, aquelas criaturinhas bem tosquinhas, né? Umas figurinhas de cartoon, né? Numa reunião, e daí corta e aparece o Satya Nadella falando assim, não, e o legal de você fazer uma reunião no metaverso é que você vê as expressões das pessoas. Não, mano, não tinha expressão nenhuma nesse vídeo que você acabou de mostrar. Você quer ter expressão das pessoas, você faz uma reunião no Zoom, se você não puder fazer presencialmente, que é o mais legal. Mas você entendeu? O Zoom te dá a expressão das pessoas, o metaverso não te dá a expressão das pessoas. O óculos da Apple tem, inclusive, esse defeito, né? Que como ele tampa a cara da pessoa, eles criam uma imagem horrível. Então, é assim, aí você olha assim, o Satya Nadella, CEO da Microsoft, está mentindo descaradamente. Você faz um clipe de 10 segundos sem editar. Só mostra assim, ó, a demonstração da reunião com os bonequinhos, e aí o Satya Nadella. E o mais legal é que você pode ver as expressões das pessoas. Não! Entendeu? Então é assim, por que ele está falando essa mentira? Ele está falando essa mentira porque eles querem vender metaverso. Claro. Entendeu? Mesmo que não funcione. Então agora eles querem vender IA, mesmo que não funcione. Fora da área, porque IA é um guarda-chuva muito grande. Existe o conceito de narrow AI. Isso é uma coisa que tem resultados importantes, certo? De análise de proteínas, análise de imagens médicas e tal. Mas isso são contextos muito limitados de uma rede neural, né? Analisando casos bem específicos. Exatamente, contextos muito específicos, né? Onde que a IA não funciona? Em universos abertos, né? Por exemplo, tem a Waymo, ninguém fala sobre isso. A Waymo, ela tem, ninguém sabe o número, mas tem centenas ou milhares de operadores no back-office, porque a Waymo, de acordo com um professor do MIT que eu estava lendo, esqueci agora o nome dele, mas é assim, a Waymo intervém a cada 5 quilômetros. No carro de uma intervenção humana. Autônomo. O carro autônomo precisa de uma intervenção humana a cada 5 quilômetros, né? Porque a cidade é uma coisa muito complexa, né? É muito aberta. Certo. Então, isso me preocupa muito, a IA sendo conduzida por pessoas que estão interessadas só no bônus do final do ano. Literalmente só no bônus do final do ano. Não estão interessados minimamente em melhorar a vida das pessoas, entendeu? Porque se estivessem, não estavam mentindo descaradamente dessa forma, entendeu? Então, assim, outro dia... então, isso que me preocupa muito, entendeu? A IA na mão desse tipo de cabeça, entendeu? A gente precisa dar uns passos para trás, porque... a economia ser dirigida por megacorporações que estão interessadas só no lucro
estão interessadas em agradar o Wall Street a cada 3 meses, e os executivos interessados em ter as suas performances e os seus bônus a cada ano, é uma visão de muito curto prazo, que não estimula soluções duradouras, entendeu? Como tivemos a crise financeira de 2008, que foi causada por isso também, certo? Enfim, então essa é a minha grande preocupação. Como a gente vai sair desse buraco, eu não sei, Marcelo. Eu espero que a gente possa conversar sobre isso uma outra ocasião, falar sobre soluções e não só sobre problemas, né? Não, total. Eu acho bem interessante essa análise que você está fazendo. E você me lembrou também da crise do .com, né, lá no começo do século XXI, que todo mundo estava criando um website da noite para o dia, a empresa valia milhões de dólares ou bilhões de dólares. De repente, aquilo tudo explodiu, aquela bolha explodiu, né? Então, mas era uma bolha, mas não era uma bolha, veja bem, acontece o seguinte, o Cory Doctorow escreveu um texto muito bom recentemente, chamado What Kind of Bubble is AI? Né? Que tipo de bolha é a IA? E aí ele faz porque tem bolhas assim e bolhas assadas. Tem bolhas que são só destrutivas. Certo. Que é em torno de um hype que não serve para nada, e tarará. E tem bolhas que, porque por ser uma bolha e ter um hype, existe muito investimento que acaba não dando retorno, mas não causa males permanentes para a humanidade. Né? E a IA, para mim, é uma bolha mais preocupante, entendeu? Porque ela tem esse fator de hype, que então significa que as pessoas estão tentando usar a IA para um monte de coisa que não serve, mas não pode falar, mas elas querem convencer que serve. Mas também tem efeitos na cognição das pessoas, na visão de mundo, no pensamento crítico, entendeu? Que são muito perigosos, entendeu? Então, desculpa. Eu só queria dizer, porque você citou a bolha da web, eu não acho que a bolha da web foi uma bolha, e perdeu-se bilhões de dólares, mas o Cory Doctorow fala, em compensação, uma série de tecnologias interessantes surgiram, abriu oportunidade para um monte de gente que não ia ter acesso ao mercado de TI como profissionais, passou a ter, né, porque justamente tinha uma demanda de desenvolvedores que não tinha. Então, de repente, mais pessoas puderam migrar de carreira, abrir oportunidades. Então, ele fala de aspectos positivos, né? Mas a bolha da IA, os aspectos positivos, falando de IA, sim, genericamente, como eu falei, Narrow AI tem aplicações interessantes. A IA gerativa tem aplicações interessantes, mas elas são muito restritas diante do AUE todo, né? Tem várias coisas me preocupando nessa área também, né? Mas eu tenho... Você falou da variação do pêndulo, você viu o fascismo, né? Subindo no poder em lugares onde não jamais deveriam subir, né? Exatamente. Você questiona o que está rolando na cabeça das pessoas, mas algumas coisas que eu tenho visto de comportamento até que me preocupou muito. Quando eu te perguntei aqui sobre o que você recomendaria para quem quer escrever um livro, você falou, primeiro, ler muito, né? Que é uma coisa que eu fazia muito. Eu lembro que eu, criança, adolescente, eu lia até bolo de remédio, eu lia, entendeu? Eu lia muito, e aquilo trouxe um conhecimento grande para mim. E eu vejo hoje os jovens, você fala assim, você tem que ler tal coisa. Não, eu não gosto de ler. Eu falei, como que você quer aprender se você não gosta de ler? Eu vou ver vídeo. Eu falei assim, olha, legal, você pode assistir, tem ótimos vídeos aí para te ensinam tecnologia e como programar e tal, mas você não vai conseguir escapar de sentar, escrever código, errar, escrever errado, pesquisar como é que você resolve o problema, debugar, né? E fazer novamente, tentar novamente, porque é assim que se programa. Você não vai aprender a programar só olhando o vídeo, então não tem essa... Não. Exatamente. O vídeo passa conceitos, ideias e tutoriais, mas você tem que sentar e botar a mão na massa. Exatamente. O vídeo não serve como material de referência, porque é difícil achar um conteúdo lá no meio do vídeo. Exatamente. Mas vamos ver como é que essa coisa evolui, como é que essa tecnologia... Eu tenho esperança que, como você falou, da mesma forma que surgiram coisas boas do meltdown, da explosão da bolha da web lá, eu acho que coisas boas sairão daí, que eu acho que a natureza humana também
tende a criar coisas boas também. Tem sempre as maluquices, Sim. as coisas ruins, mas coisas boas serão geradas. Sim. Como você falou, a pesquisa sobre proteína, novos materiais, tem várias coisas interessantes sendo feitas nesse segmento também. E Com mudando um certeza. pouco de assunto aqui, a gente já está Sim. falando quase 1h30 aqui. Vamos lá. Olhando para trás, você teria feito alguma coisa diferente na tua carreira? Olha, eu acho que teria sido bom para mim me formar em computação quando eu era jovem, mas eu tinha que, não sei se era só tentar mais ou se eu precisava de algum tipo de apoio, entendeu? Porque eu não tenho diagnóstico, mas alguns amigos meus que têm diagnóstico dizem que eu tenho alguma neurodivergência, tá? Então, por exemplo, essa minha incapacidade de fazer listas de exercício é um exemplo que inviabilizou para mim fazer qualquer coisa em exatas, né? Eu estudei física também, comecei e abandonei porque listas de exercício, né? Então, talvez eu precisasse de... Mas eu acho que talvez tivesse sido bom para minha carreira, por uma série de fatores, né? Eu fiquei... o não ter o diploma, embora eu consegui me virar profissionalmente sem ele, era uma coisa sempre que pesava na minha autoestima, entendeu? Hoje, eu vou falar, problemas de autoestima existem, né? Acho que muita gente sofre com isso, mas eu só passei a ter confiança mesmo no meu taco, na minha capacidade de realizar coisas, quando eu terminei de escrever a primeira edição do meu livro, entendeu? Porque foi um projeto que eu fiz sozinho, do começo até o fim, e foi um sucesso. Certo. Então, isso provou para mim mesmo que eu era capaz de fazer coisas interessantes e de me concentrar, porque, como eu falei, a dificuldade de concentração e tal, eu consegui me concentrar 1 ano e meio para fazer a primeira edição, né? Que mais que eu posso falar que eu poderia ter feito diferente? Não sei, me cuidar mais fisicamente, fazer exercícios e tal. Eu nunca também tive muita paciência para exercitar. Ah, hum, é, acho que é por aí. Acho que em geral eu me considero uma pessoa bem-sucedida profissionalmente. Eu estou numa situação financeira tranquila hoje também, mas é uma pergunta. Eu precisava ter uns dias para pensar nessa pergunta. Essa pergunta faz a pessoa refletir, né? Você para assim, É, eu gosto de é, fazer a pergunta e ver a reação das é, pessoas que estão sendo entrevistadas. É sempre bem interessante. E, é. Luciano, você fez várias recomendações aqui no decorrer da entrevista. Você tem mais alguma recomendação a fazer para o pessoal que está tentando começar hoje na área, está tentando pensar se esse negócio de programação é para mim, não é? Será que a AI Sim. vai acabar com esse negócio? O que você recomendaria para as pessoas? O que eu vejo nas pessoas também, às vezes, que é aquilo que a gente estava conversando antes da gente começar a gravar, né? As pessoas querem um caminho certo com 100% de certeza que vai dar tudo certo. E o que eu falo para Não. as pessoas, isso não existe. Infelizmente, você tem que É, tentar. A vida exatamente. é uma série de... Você vai É, criando branches, você vai experimentando aqueles é. branches e vai ver o que vai acontecendo. Mas o que você recomendaria para quem está Uma, começando hoje? não, fazendo uma consideração sobre isso que você acabou de falar, uma pessoa muito sábia que eu conheci uma vez falou assim: é, é, uma das piores ideias do. Eu sou um cara que eu sempre fui muito fã dos Estados Unidos, hoje não, tá? Mas eu fui muito, como eu falei, né? Estudei lá, fui muitas vezes para os Estados Unidos, tal, muito interessado na cultura americana e tudo. Mas uma pessoa muito sábia uma vez falou assim: uma das piores ideias que tem na fundação dos Estados Unidos é a ideia de the pursuit of happiness, né? Essa declaração de falar que a liberdade de buscar a felicidade.
né? O problema é que isso é encarado assim. Eu vou trabalhar para alcançar a felicidade. Né? E isso não existe, gente. Não existe, certo? A vida, ela tem altos e baixos, tem reveses, né? Você acha que o Jeff Bezos não tem nenhum problema? E não estou falando de problemas de trabalho, né? Problemas emocionais, Pessoais, né? saúde, o que seja. Pessoais, exatamente. Então, é isso. Eu acho que isso é muito importante, isso que você falou. Assim, a gente precisa desenvolver a nossa flexibilidade, a nossa resiliência, mas resiliência não significa, na minha opinião, você ficar insistindo em alguma coisa que é muito sofrida demais, entendeu? Você tem que saber desistir também, entendeu? Existe toda uma cultura, não, eu não desisto nunca. Isso é uma idiotice completa. Quando alguma coisa não está funcionando, tem que desistir. É o que é o mais saudável do ponto de vista Claro. né? Então, eu acho que é super importante esse conselho que você dá, né, de falar, não, gente, não dá para você achar que vai ter um caminho certo. Realmente, nós estamos num momento hoje que eu não sei o que vai acontecer com a IA no desenvolvimento de software, né? Hoje é uma coisa que ajuda principalmente quem já é programador experiente. Correto. Né? É uma coisa que atrapalha muito quem está começando, Total. a menos que a pessoa tenha muita disciplina e muita orientação, vai atrapalhar muito as pessoas que estão, os autodidatas, né? Tipo, me conhecendo, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa para ter resultado rápido. Me conhecendo, eu acho que se hoje eu tivesse 15 anos, talvez eu não conseguisse aprender a programar. Porque a IA ia me atrapalhar. Porque eu ia querer fazer tudo com IA. Entendeu? Tudo rápido. Então, eu acho que a gente... não dá para dar conselhos a respeito do futuro, mas o que acontece é o seguinte, uma das coisas que sempre foi uma qualidade minha como desenvolvedor é que eu também, como você, sempre gostei de ler muito, eu lia enciclopédia, eu nunca li nenhuma enciclopédia, eu tenho um amigo que lê uma enciclopédia do começo até o fim, mas eu não. Mas eu sempre fui muito consumidor, até hoje sou muito consumidor da Wikipédia. E então a cultura geral é uma coisa que ajuda muito o desenvolvedor. Porque é aquilo que você falou. Não dá para você pedir para a IA fazer o Uber, porque ela não sabe o que é um carro. Entendeu? Se você perguntar para ela o que é um carro, ela vai te dar uma ótima definição, mas ela não entende porra nenhuma daquilo que ela acabou de escrever. Né? Tanto que um exemplo que eu adoro, que eu reproduzi na época que eu li, eu falei, não acredito que isso é assim. Eu reproduzi, agora não dá mais. Já remendaram. Mas o exemplo é o seguinte, você chegava para o ChatGPT há 3 anos atrás e falava assim, ChatGPT, se um carro demora 5 horas para ir de São Paulo até o Rio, quanto tempo demora 2 carros? Aí ele fazia todo um raciocínio hiper bem escrito e persuasivo para dizer que ia demorar 10 horas. Aí você fala, não, tá errado. Aí ele fazia um outro raciocínio hiper persuasivo, né, para dizer que ia demorar 2 horas e meia. Tá? Isso eu li num lugar, eu não acreditei, eu fiz e reproduzi. Certo. Depois, 6 meses depois eu fui fazer, já não dava mais, porque alguém já tinha escrito um remendado lá, um pequeno script Python para tratar esse caso que era muito vexaminoso, né? Mas por que acontece isso? E acontece isso até hoje. Outro dia, programando, o ChatGPT cometeu um erro grotesco, que bastava uma linha de código para entender que estava errado. Não é precisava de muito contexto, tá? Mas assim, o ChatGPT não sabe o que é um carro. Você pede para ele a definição do carro, ele dá, mas ele não sabe o que ele está falando. Claro. Então, como ele não sabe o que é um carro, ele não sabe o que é uma estrada, o que é a Dutra, ele não sabe nada disso. Entendeu? Então, ele não consegue fazer um raciocínio. Então, é isso que eu tô... aí voltamos à questão da leitura, tá? Porque, assim, dá para aprender muita coisa vendo vídeo no YouTube? Dá. Mas o que acontece é, primeiro, conteúdo técnico, eu acho que o exercício mental de ler o texto ajuda muito a você entender melhor o que você está lendo, né? Você não tem a mesma passividade de estar vendo um vídeo, né? É difícil ficar engajado no vídeo, né? Total.
Bom, quando você tá lendo, às vezes a gente desengaja, mas a gente percebe, né? Ah, estou cansado, acho que eu vou dar uma volta, depois eu vou continuar lendo isso aqui. Mas no vídeo não, tá dando play lá, falando, e você acha que você assistiu o vídeo inteiro e você não prestou atenção em metade, né? Então, eu meio que perdi o fio da meada aqui, mas o negócio da leitura da cultura geral, né? Porque você ler literatura, história, sabe, como que funciona os negócios, né? Como é que, né? Isso ajuda você a saber o que precisa ser feito, porque é o seguinte, a IA pode te ajudar no como fazer, mas o que fazer, que é a pergunta mais importante, você precisa ter conhecimento do contexto. Total, você não consegue fazer. Senão você vai ser um, né, como é que chama, um code monkey, né? O macaquinho que coda, alguém fala e você faz aquela tarefa. Mas se você não tiver... esses são os primeiros que vão ser substituídos pela IA, né? Você precisa ter raciocínio crítico para entender, beleza, inclusive para falar, mas será que é uma boa ideia isso que você pediu? Que pode ter tais consequências, hein? Entendeu? Aí é que você vai se diferenciar. Então, o que eu acho é o seguinte, que talvez a melhor recomendação que eu possa dar para quem quer se preparar para o futuro das IAs é estudar humanas. Estudar filosofia, história, economia. Eu não sou especialista em nenhuma dessas coisas, mas eu já li bastante sobre esses assuntos, entendeu? Administração de empresas, entendeu? Para você poder dizer para a IA o que ela tem que fazer e poder avaliar, né, o resultado também, né? Porque elas não vão, nós estamos, esse negócio de AGI, entendeu? Que eles ficam falando aí, é um mito para valorizar as ações, entendeu? Porque isso aí não vai acontecer tão cedo, tá? Pode ser que aconteça, não vou dizer que não, mas pode ser que aconteça, mas não vai ser baseado nesses LLMs de hoje com mais dados. Não tem mais dados para eles coletarem, certo? Inclusive porque agora a maior parte do conteúdo sendo publicado na web é gerado por IA, então ela vai se alimentar de si mesma e aí vai ficar cada vez pior. Então vai ter que ter algum avanço tecnológico surpreendente em alguma outra direção para poder dar esse salto, né? Mas o fato é que enquanto não aparecer a AGI, a gente tem que saber o que é que precisa ser feito. E para você saber o que precisa ser feito, você precisa entender melhor como o mundo funciona. O mundo, as pessoas, as sociedades, as empresas, né? Eu receio que isso tem piorado, sabe? Eu tenho observado, existe aquilo que você falou, existe uma preocupação, mesmo sem usar AI. Nós criamos tutoriais lá no grupo, no website. O primeiro desafio de programação que a gente tem lá é para você aprender Git e GitHub. O primeiro passo do tutorial, o primeiro passo do tutorial, tem um tutorial detalhado de Git, são 25 páginas, para você olhar, aprender sobre Git, configurar sua conta no GitHub, e vira e mexe alguém começa a fazer, e a pessoa já começa a dizer, olha, eu estou com problema tal coisa. Aí eu falo assim, você olhou o tutorial? Eu não vi que tem um tutorial. Eu falei, tem que olhar, não adianta você pular. Não adianta você querer começar a casa pelo telhado. Você tem que começar a casa pelo chão, entendeu? Então, existe uma certa Eu entendo que as pessoas estão naquela situação de querer ganhar dinheiro rápido para resolver os problemas, mas, infelizmente, não tem uma solução mágica para você chegar no aprendizado. Né? Mas, enfim, vamos lá em frente e vamos tentar que as pessoas ouçam essas coisas que a gente está falando aqui, entendam e assimilem essas recomendações. Né? E, Luciano, você, além do teu livro, você tem outras recomendações de outros livros, música, jogos, filmes ou qualquer outra coisa que você queira recomendar? Restaurante de São Paulo, o que seja. Deixa eu pensar. Bom, eu não sei, eu vou falar de alguns filmes antigos que eu acho super legais. Um dos filmes que eu mais gosto é o Doutor Fantástico, Dr. Strangelove,
né? Certo. Que é um livro sobre a loucura da estratégia nuclear, né? Uhum. Que mais? Jogos. Eu gosto muito de jogos. Tem alguns jogos de tabuleiro aqui, tem mais lá em casa, Uhum. né? É, e eu acho muito legal essa série. Uma das coisas assim, eu acho que jogo de tabuleiro é um tipo de jogo muito legal para você, né, estar com os outros seres humanos em volta de uma mesa, essa atividade presencial, você Sim, sim. está lá conversando, dando risada. E uma coisa que é importante falar sobre isso é que às vezes as pessoas têm, acho que a maioria das pessoas tem trauma a respeito de jogos de tabuleiro, porque tem uma coisa interessante, a maioria, os jogos de tabuleiro mais vendidos na história, até hoje, são ruins. Uhum. Monopoly é um péssimo jogo, Sim. certo? Risk, o War, péssimo, jogo ruim, demora pra cacete, entendeu? Então, tem essa coisa do Eurogame, né, que apareceu, né, nos anos 90 e hoje em dia estão mais disseminados, né? Jogos como Settlers of Catan e muitos outros que são totalmente diferentes, né? Tem características como não tem jogador eliminado, o Uhum. jogo tem uma progressão inevitável até o fim, entendeu? Às vezes tem jogos que você termina em uma hora, tem jogos que são até um pouco mais longos, mas você percebe ao longo da partida que aquilo vai terminar. Não é Uhum. que nem o War que pode passar a noite, né? Então, eu acho um passatempo que eu continuo achando super legal, jogos de tabuleiro. Eu recomendo só que as pessoas. Uma característica marcante dos Eurogames é o seguinte: é uma categoria, né? Tem jogos americanos que são considerados Eurogames também. Quando tem o nome do autor na capa, é o jeito mais fácil de identificar um Eurogame. Tem o nome do autor na capa, Eurogame. Entendeu? Porque tem um ecossistema, né, editorial de jogos na Europa que valoriza os autores. Uhum. E como eu sou fanático por jogos de tabuleiro desde criança, eu nunca, assim, só depois que apareceu a Wikipédia, eu aprendi quem era o nome do cara que criou o Monopoly, Certo. né? Porque essa informação não está escrita em nenhum lugar, É. né? Incrível, né? É. É. Incrível, né? Bom, então, jogos de tabuleiro, eu recomendo essa categoria dos Eurogames. Uhum. O que mais que eu posso indicar para as pessoas? Eu curto brincar com IoT, tá? Eu acho que é um tipo de atividade muito estimulante para quem está iniciando programação, porque com pouco código você consegue fazer coisas interessantes, né? Eu já dei aula para criança de programação de Arduino e, e o que a gente observava é o seguinte, né? O problema de você ensinar, você pode ensinar a programação, uma forma de estimular a criança a aprender programação é através de jogos. O problema é que a criança tem eu quero fazer o Fortnite. Mas, cara, o Fortnite, ele custou 150 milhões de dólares para fazer, tem uma equipe de 300 pessoas, Uhum. né? Então, Projeto pequeno. é. Agora, né, então, a competição, né, o padrão. Agora, quando você está falando de um Arduino que controla um servo, que faz alguma coisa, que pisca uma luz, né, é divertido. Sim, E não é, e você não precisa de muitas linhas de código para ter um resultado interessante, tá? sim. Então, isso é uma coisa que eu recomendo, inclusive para pais que querem estimular as crianças a programar, é investir nessa área aí de Raspberry Pi, Arduinos e kits que vêm com experimentos interessantes, né? Ah, acho que são essas. Poderia pensar mais, mas acho que são boas recomendações essas. Total. Excelentes recomendações. Luciano, a gente já está conversando aqui mais de 1h30, mas eu acho que dava para a gente conversar mais umas 20 horas fácil. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui para fechar, que é... Certamente teve alguma pergunta que eu deixei de fazer, que tem tanto assunto para a gente conversar, mas tem alguma pergunta em particular que eu não fiz, que você gostaria que eu tivesse feito nesse papo aqui hoje? Hum, não, não consigo pensar. Agora,
Deixa eu ver. O que poderia ter sido uma pergunta? Ah, por exemplo, para você, vindo de você, né, que é uma pessoa que está morando aí no Canadá há mais de 20 anos, né? Talvez uma pergunta que você poderia ter feito é: você nunca se interessou na possibilidade de morar no exterior, né? Essas poderiam ter sido uma pergunta interessante. Vamos perguntar essa? Tem mais 5 minutos? Tem. Não, o negócio é o seguinte, né? Isso foi uma coisa bem complicada na minha vida, na realidade, porque eu fiz esse intercâmbio nos Estados Unidos em 81, passei um ano lá e aprendi a programar em Basic, e eu voltei para o Brasil porque eu era muito moleque, eu era eu tinha tido uma vida muito protegida até então, né? Eu não me lancei, mas eu passei alguns anos arrependido de não ter ficado nos Estados Unidos, tá? Mas depois, cara, o que acontece é que a gente precisa entender que tudo na vida tem as suas vantagens e desvantagens, né? Total. Então é assim, uma das coisas que para mim, eu gosto de morar numa cidade onde a temperatura mínima é 6 graus uma noite por ano, né? E a temperatura máxima é 35 graus alguns dias por ano, e a maior parte do tempo está nos 20, né? Isso é um privilégio enorme, entendeu? Você poder sair qualquer noite para ir num bar, sentar na rua, sentar numa mesa na calçada, né? É muito gostoso, né? E isso é uma coisa que não se tem né, nos países desenvolvidos do hemisfério norte. E outra coisa é que eu acho que, por exemplo, se eu fosse escolher ir para... Eu não conheço o Canadá, mas eu acho que o Canadá é um lugar bem mais legal do que os Estados Unidos para viver, por causa justamente do fato de que é um país que é mais parecido com a Europa, né? Sim, bastante. No sentido que tem um serviço de saúde pública, né? Tem uma série de coisas que nos Estados Unidos não tem. E eu tenho amigos meus que moraram... Eu tenho um casal de amigos que morou na Holanda uns anos. Daí a empresa onde o cara trabalhava na Holanda foi comprada por uma empresa americana. Ele foi transferido para... ofereceram, né, uma oportunidade. Você quer ir morar em São Francisco? Ele foi lá e eles detestaram, entendeu? E uma das coisas era justamente a questão da qualidade de vida, né? Os Estados Unidos, eu acho que isso também deve ter uma influência grande no Canadá, né? Tem tem um pessoal que fala the work ethic, mas o work ethic é o lado bonitinho da coisa, e a outra coisa é a exploração até o osso da pessoa, né? Então, assim, por exemplo, eu lembro que há uns anos atrás, quando eu ainda frequentava o Twitter, né? Alguma mulher que eu seguia que trabalhava numa dessas big techs, acho que era na Meta, né? Na época era Facebook, ela falou assim: olha que legal, gente, agora no Facebook, nós que somos mães, que temos bebês pequenos, temos o benefício, o Facebook paga um serviço de mensageiros que vem, coleta o nosso leite e leva lá na creche. Não. O benefício é a mãe passar o primeiro ano com a criança. Entendeu? Isso aí é tapar o sol com a peneira. Entendeu? Mas os Estados Unidos é tão deformado nesse aspecto, né, que as pessoas só têm 2 dias de doença por ano, e etc, né, que eles não têm noção disso, né? Então, eu acho que a Europa é um lugar mais legal, porque tem essa preocupação com a qualidade de vida. E eu acho que aqui no Brasil, embora a gente não tenha um excelente serviço de saúde pública, a gente tem um serviço de saúde pública que, no meu caso, já me atendeu muito bem, algumas vezes que eu precisei, mas eu tenho que pagar um plano de saúde porque claro. Eu não quero precisar esperar 1 ano e meio para fazer um procedimento mais complicado, né?
Mas o fato de existir um serviço de saúde pública que é mais ou menos universal faz com que o serviço privado funcione melhor também, seja menos explorador, menos abusivo e tal, né? Então é isso, a gente precisa... Então, basicamente no início da minha carreira profissional, eu me arrependi de não ter ido morar nos Estados Unidos, mas eu me dei bem aqui no Brasil, e com o tempo eu percebi que, sabe, eu tenho vários amigos que vivem no exterior, que são felizes no exterior e tal, mas eu também vejo que eles fizeram algumas concessões que eu não estaria tanto afim de fazer, né? Eu gosto de ter mais tempo livre, por exemplo, entendeu? Para fazer. Porque uma das coisas, eu vou terminar falando isso. Eu escrevi depois eu posso te mandar o link, né? Eu fiz uma pequena palestra relâmpago numa PyCon americana, palestra relâmpago de 5 minutos, lendo basicamente um texto do Antônio Cândido, que foi um professor de literatura importante no Brasil, e ele fala o seguinte, que o tempo, ele fala que a frase tempo é dinheiro, do Benjamin Franklin, é uma crueldade, entendeu? Porque ele fala assim, o tempo não é dinheiro, o tempo é o tempo para você estar com a pessoa amada, o tempo é o tempo para você para tocar um instrumento, para você encontrar os amigos, entendeu? É para isso que a gente trabalha, entendeu? Porque o que adianta você transformou o seu tempo em dinheiro e agora você tem dinheiro, mas a vida não é o dinheiro. E não tem mais, a vida é o tempo. E não tem mais tempo. Exatamente. Então, eu acho que um pouco da nossa, do que a gente chama de uma certa ineficiência do Brasil é benéfica, porque ela nos dá mais flexibilidade de tempo, entendeu? Então, é o que você falou, né? Tudo tem os seus prós e os seus contras, né? Eu escolhi o caminho de sair do Brasil, já são quase 30 anos, né? Eu saí do Brasil com 31 anos e eu tô com 59, eu tô aqui há mais de 28 anos, né? E tem coisas que foram ótimas e, como você falou, eu acho aqui bem diferente dos Estados Unidos em vários aspectos. Eu acho que a preocupação com o social eu acho que, principalmente nessa situação hoje que está se vivendo de Trump, e parece que se perdeu todo o tempo, todo o senso do que é certo, o que é errado, respeito às pessoas, se perdeu. Tá? Aqui existe uma preocupação muito maior com o bem-estar social das pessoas. Entendeu? Exato. Você ainda tem o aspecto capitalista das empresas, do lucro, essa coisa toda, pressões de trabalho, você ainda tem isso, mas eu acho que você tem uma qualidade de vida bem maior. Tá? Inclusive, tem uma vantagem também, que nós somos poucas pessoas. Né? O Canadá inteiro tem 40 milhões de pessoas, que basicamente é a população da Califórnia. Então, se você pensar, se olhar o estado de São Paulo, o Canadá tem a população do estado de São Paulo, mas acho que o São Paulo deve estar em 35 milhões, por aí assim, né? E o Canadá tem 40 milhões, e o país é o segundo maior do mundo em área. Tudo bem que uma parte da nossa população está assim no sul do Canadá, horas ao norte da fronteira americana, né? Mas é pouca gente, tem muito espaço, qualidade de vida boa, as opções de lazer são excelentes. Mas, sendo imigrante, você sempre vai perder alguma coisa, né? Para mim, os meus avós foram importantes quando eu cresci no Brasil. Minha filha cresceu longe dos avós, né? Minha mãe faleceu, eu não fui ao enterro. Minha irmã faleceu, eu não fui ao enterro. Entendeu? Então, você tem coisas, como você falou, você tem preço que você paga em determinadas coisas. Mas exatamente. Tudo na vida são decisões que você vai tomando e você vive com os resultados das decisões que você tomou também. Luciano, você quer divulgar alguma informação para contato, alguma coisa de rede social que você queira compartilhar aqui? Não, eu tô no Blue Sky com o apelido ramalho.org. Ramalho.org também é o endereço do meu pequeno blog que eu comecei há poucos meses atrás, que ainda está bem feinho, preciso melhorar o CSS dele, mas tem alguns conteúdos lá, algumas histórias curiosas. E o que mais que eu tenho para falar?
Eu quero sugerir que as pessoas visitem o Garoa, o site do Garoa, garoa.net.br, que vocês vão ver que é um site que você provavelmente nunca viu nada parecido, tá? Perfeito. Navega um pouco por ali, clica aleatoriamente em alguns lugares, na coluna esquerda tem umas opções, ver páginas mais recentes, páginas aleatórias e tal, porque é uma quantidade absurda de conteúdo desenvolvido totalmente fora da lógica capitalista, entendeu? E também não é comunista, é um lugar onde as pessoas estudam tecnologia e brincam com tecnologia pelo prazer de brincar com tecnologia, que essa que é a essência da cultura hacker, né? E pelo prazer de compartilhar conhecimento com os outros, tá? Então, deem uma olhada no Garoa, garoa.net.br, para encontrar um mundo que talvez você nunca imaginasse que poderia existir no mesmo mundo onde tem o Satya Nadella falando mentiras a respeito do metaverso. É sensacional. Luciano, muito obrigado por esse presente que você me deu aqui de compartilhar o seu tempo comigo aqui hoje, e que você tenha um excelente... Deixa eu parar de gravar, fica 2 minutos comigo só um segundinho, deixa eu parar de gravar aqui. Deixa eu clicar no botão aqui para parar de gravar. Obrigado.